Olá, pessoal. Boa tarde. Opa, que trem bom. E aí, vocês estão joia? Animadinhos para essa semana? Ó, pelo menos essa semana a gente já não tem mais conteúdo novo, né? Não tem mais nada novo. Acabou-se. Agora é só a gente começar. A gente vai ver hoje, na aula de hoje, uma das aplicações de derivada, né? Claro que gráfico já entra como aplicação de derivada. Então, hoje a gente vai ver uns probleminhas semelhante ao que a gente fez lá com taxas relacionadas, tá? Então, são os que a gente chama de problemas de otimização. Então, a gente vai estudar alguns exercícios, vai fazer uns 3 problemas disso. E ao final da aula eu faço mais um gráfico com vocês, tá bom? E aí, o que é a ideia? A ideia é a seguinte: essa semana, então, hoje eu apresento 3 exercícios de otimização e um gráfico com vocês. Na aula de quarta, eu vou trazer alguns exercícios de otimização que já caíram em avaliações, tá? Claro que se já caíram, não vão cair mais, mas só para vocês terem uma noção, mais ou menos. E faço mais gráfico. Aí, na próxima semana, que já é a semana de revisão para avaliação, né? Que é na semana do dia 13, né? Que é na semana da avaliação, que é a próxima já. Nessa semana, vocês terão aberto um estudo dirigido. Esse estudo dirigido, ele vai ter toda a parte teórica que vocês precisam. Então, eu não vou falar de teorema dentro da sala, não vou falar de definição dentro da sala, eu vou usar os resultados. No máximo, eu vou fazer algum esqueminha, assim, mas bem papum, tá? Não vou pegar, construir com vocês, não vou. Isso vai ficar lá para o estudo dirigido, tá? E aí, a sugestão que eu dou para vocês é ir estudando para a prova junto com um estudo dirigido. Faz os dois paralelamente, tá? Talvez até, eu vou comentar com a equipe, às vezes a gente abre até o estudo dirigido um pouco antes, vocês poderem pegar esse fim de semana agora, né? Às vezes abre ele na sexta, acho que às vezes a gente abre ele na sexta, e aí vocês podem pegar o fim de semana, logo depois do encontro com os monitores, e aí já começar a ir estudando efetivamente para avaliação, tá? Então é isso. As listas de exercícios já começaram a ser corrigidas, se não me engano, tá? Agora vai ter uma lista de exercícios, mas é de revisão para avaliação, tá? Ela tem alguns exercícios, não costumam ser exercícios muito semelhantes de prova, mas tem algumas ideias lá que na prova claramente eu vou utilizar, né? Tudo que vocês têm em mãos são inspiração para mim para fazer essa avaliação. Não vou tirar uma avaliação do bolso, falar, não, as coisas têm que conversarem, né? As coisas têm que fazer sentido de acordo com o que vocês já estão aprendendo, tá bom? Então, tá bom. A prova ainda não está feita, porque, como eu disse para vocês, tem uma equipe de professores de matemática que ajudam na elaboração. Claro que existe uma estrutura pré-estabelecida, então, certamente vai ter um exercício de derive, um exercício de aplicação e um exercício de gráfico. Pode ser que tenha mais, mas com certeza vai ter isso, tá? E o que mais? Para quem já está ansioso em relação à avaliação, é tudo presencial, tá? Porque já estamos no modelo presencial, então tudo será presencial. O que mais? O que mais? O que mais? Acho que é isso. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Acho que não. Beleza. Então tá bom, então bora lá? O tema de hoje, como eu disse para vocês, são exercícios de otimização. Antes disso, temos pessoas nas salas auxiliares? Temos. People da sala 8. Oi, pessoas. Muito que bom. E aí, vocês de cá? Muito que bom. Então tá bom. Aí, então, na aula de hoje, nós vamos ver um dos tipos de aplicação de derivada. Como eu disse para vocês, taxa relacionada nada mais é que um tipo de aplicação, né? Quando você acha raízes de polinômio, nada mais é que uma aplicação de derivada também. Quando você acha... que mais?
Se você fala em derivação implícita, também é um tipo, e reta tangente também é uma aplicação de derivada, tá? Não deixa de ser. Mas esse aqui são probleminhas do tipo lá das taxas relacionadas, tá? Então, eu vou contar um probleminha, e aí, por fim, dado esse probleminha, eu vou falar quando que, sei lá, uma situação hipotética. Você está numa indústria, numa fábrica, você tem um tamanho X de papelão e você quer construir umas caixas a partir desse papelão, tá? Você já tem as medidas do papelão. Qual é o volume máximo desse papelão? Qual é o volume maior que você pode ter a partir desse papelão? Ou então, como diminuir a quantidade de material para que eu tenha uma quantidade de volume máxima? Tá? Então, aí eu posso te dar um tamanho máximo possível das dimensões, algum controle sobre as dimensões, e aí falar qual que é o volume máximo que eu posso obter, quais são as dimensões que me dá o volume máximo. Máximos e mínimos de funções, pelo menos de uma variável, a gente já sabe como é, né? Como é que você acha máximo e mínimo? Ponto crítico, aí você estuda, ou você faz pelo teste da primeira derivada, né, que te dá crescimento e decrescimento de função, e aí você caracteriza o ponto crítico em ponto de máximo ou de mínimo, ou você faz pelo teste da segunda derivada, que é derivar a função derivada, avalia naquele ponto e vê se aquilo ali é positivo ou negativo, aí você caracteriza a derivada, você caracteriza o ponto crítico, tá? Então, se eu te falo para maximizar uma função, eu quero que você ache o ponto que deixe ela, que faça ela ser máxima possível. Ou seja, qual que é o ponto de máximo dela? Não é isso? Não faz sentido? Se eu quero minimizar uma função, eu quero achar o ponto tal que a função assuma seu valor mínimo. Não é isso? Então, a dificuldade de vocês, nesse tipo de questão, não vai estar exatamente na matemática, que é de maximizar ou minimizar funções. Eu não espero que seja. Tá? Eu entendo que a grande dificuldade pode ser sair do português, sair da contextualização, que não necessariamente você vai ter uma expressão, né? Sair da contextualização e tornar aquilo matemático para resolver o seu problema. Ok? Tá bem? Então, tá bem. Vamos lá para o computador? Separei 3 probleminhas. E aí, eu fiquei de fazer o seguinte, na aula de quarta, eu trago exercícios, vou trazer pelo menos 2 exercícios que já caíram em avaliações de vocês, tá? Em avaliações de vocês não, claro, avaliações de outras turmas que eu ministrei para o Projeto Newton também. E aí a gente vai fazer, e aí fazer gráfico. Aí faz algumas de aplicação, aí na semana que vem aí a gente faz também sempre coisas de aplicação e gráfico, mas lembrando de taxa relacionada, lembrando de pegar algumas expressões meio esquisitonas e ficar derivando, ok? Então tá bom. Bora lá? Então bora lá. Aplicação de derivada, problemas de otimização. Nosso primeiro probleminha. Suponha que ao completar t anos, com t entre 0 e 5, a massa aproximada de um animal seja dada em quilos por essa expressão. Sabendo que pretende-se sacrificar o animal, eu juro que eu vou mudar esse textinho aí, tá meio fúnebre, né? Mas, enfim, depois eu mudo. Sabendo que pretende-se sacrificar o animal, no momento em que este possuir a maior massa, determine qual é a idade do animal que o animal vai ter quando ele for abatido, ou seja, determine com qual idade o animal deve ser abatido, ok? Qual é a idade que torna a massa máxima? Sacaram? É meio trava-línguas. Qual é o tempo que torna M máximo? Ok? Qual é o tempo que torna M máximo? Tá claro essa questão? Tá claro? O que tem que ficar mais explícito para vocês aqui
é que nesse nosso problema, a gente está em intervalinho fechado, né? Como é que a gente acha máximo e mínimo em intervalo fechado? É aquele método do intervalo fechado. Como é que a gente acha? Ponto crítico no interior do intervalo, pego a função, avalio ela nos pontos críticos e nos pontos de extremo. O mais maior de grande é o máximo, o menos menor de pequeno é o mínimo. Acabou-se. Certo? Difícil isso? Vamos para a prática? Vamos para a prática. Problema 1. Eu te dou a massa, que é uma funçãozinha, que depende do tempo, e ela está definida em um intervalo fechado, com t de 0 até 5, e eu quero saber qual é o máximo dessa função, tá? Se eu achar o valor máximo dessa função, eu acho quando o animal vai poder ser abatido, não é isso? Quando que a massa é máxima, tá? Quando que a massa é a maior possível dentro deste intervalo? É essa a pergunta. Quando é tempo, né? Sempre que a gente tem a palavrinha quando, a gente associa ela a tempo. Quando é que a massa assume seu maior valor? Então, qual é o tempo que torna a massa máxima? Então, tá bom. Falei várias vezes, tudo a mesma coisa, né? Então, beleza. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer? A gente vai usar o método do intervalo fechado. Por que a gente vai usar o método do intervalo fechado? Porque eu quero achar os pontos de extremo dessa função no intervalo fechado. O extremo de uma função são os máximos e mínimos em um intervalo fechado. Ok? Então, tá bom. Qual é o primeiro passo desse método? A gente acha os pontos críticos. E aí, vocês já sabem que os pontos críticos, ele sempre vai ser no aberto, né? Porque para eu olhar os pontos críticos, os pontos de extremo não são pontos críticos. Os pontos só do interior do intervalo que são pontos críticos, ok? O 0 não é e o 5 não é. Eles são os extremos do intervalo. Eles podem ser pontos de máximo e de mínimo da função, não tem problema, mas eles não são extremos da função. Tá? Bom? Podem ser pontos de máximo e de mínimo, o 0 e o 5, mas eles não são pontos críticos da função, perdão. Tá bom. Os pontos críticos, então, como é que eu faço? Essa função é contínua, é derivável no intervalo fechado, então eu não tenho nenhum ponto que vai ser um ponto problema, né? Então basta eu derivar e igualar a 0, certo? Certo. Então deriva a bichinha igual a 0. Qual é a derivada dessa função? Fala para mim que eu escrevo. Menos 6t² mais 18t, e igualar isso a 0. Vocês podem resolver essa equação do jeito que vocês quiserem. O que eu quero resolver essa equação quer dizer achar as raízes, não é? Como é que você acha raízes de um polinômio de grau 2? Bhaskara ou some-produto, tá? Mas esse polinômio aqui, a gente consegue fatorar ele de maneira mais simples e imediata, não consegue? Sim? Eu tenho como fator comum menos 6t. Não tenho? Menos 6t de cá e menos 6t de cá. Então, eu vou colocar ele em evidência.
Menos 6t de K, sobra T. E aqui sobra menos 3, né? Menos 3 vezes menos 6t, mais 18t. Igual a 0. Olha que belo, já tem as raízes de presentinho quando eu fatoro. Então, é t igual a 0 e t igual a 3. Atenção. T igual a 0 é o extremo desse intervalo. Então, ele pode ser ponto crítico? Ele está no domínio da função, mas ele não pode ser ponto crítico. Então, aqui, Beijão falou, valeu. T igual a 3, está dentro do intervalo? Tá. Está no interior do intervalo, né? Então, beleza. O ponto crítico é 3. Entendidos? Tranquilão? Tranquilão. O segundo passo é fazer o quê? O segundo passo, eu pego a função, avalio ela nos extremos do intervalo e nos pontos críticos, né? O mais maior de grande é o máximo, o menos menor de pequeno é o mínimo, certo? E comparar como números mesmo, como valores numéricos, tá? Então, bora lá comigo? Aí aqui, vocês vão ver que eu sou uma professora que morre de preguiça de ficar fazendo continha. Então, a minha sacada é sempre evitar fadiga. Então, eu vou tentar botar a coisa em evidência, tá? Juntar as coisas para fazer menos conta possível, tá? Então, se vocês não entenderem muito, não tem muito problema não. Vocês podem fazer do jeito de vocês. É só a minha estratégia de ser mais agilizada, tá bom? Então, tá bom. Para t igual a 0, quantos milhões que dá o m? 400. Tem nada para fazer, né? Tá claro para todo mundo? Sim? Sucesso. Agora, vamos lá. Para t igual a 5, raciocina aqui com a minha pessoa. Aqui eu vou ter 5 ao cubo, tá? Que é o mesmo que 5 ao quadrado vezes 5, certo? Aqui eu tenho um 5 ao quadrado, não tenho? Então, eu já vou colocar um 25 em evidência. Nessa banda de cá, sobrou um 5 com um menos 2. Vai me dar menos 10, não é isso? Certo? Menos 10. Daqui sobrou só o mais 9, não é? Mais o que faltava da função, que era o 400. Ok? Eu sou malandrinha mesmo, para facilitar o rolê. Por quê? Porque aqui dentro deu menos 1. Olha só que beleza. Menos 1 vezes 25, menos 25. 400 menos 25, 375, tá certo? Ok? O outro eu vou fazer do mesmo jeito. Para t igual a 3, eu tenho 3 ao cubo aqui. Aqui eu tenho 9 vezes 9, certo? Então, aqui seria t à quarta. Concordam comigo? Seria 3 à quarta. Concordam? Que eu tenho 3 ao quadrado com 3 ao quadrado. Ok? Então, eu vou colocar 3 ao cubo em evidência. Concordam comigo? Sim? Então, se eu coloco 3 ao cubo em evidência, é o mesmo que 27. 3 ao cubo sobrou menos 2 de cá. E de cá sobrou um 3 só, né? Porque o outro 3 desse aqui está lá junto com t ao cubo. Mais 400. Aqui dá mais 1 com 27 mais 27, 427. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Raciocínio é o mesmo. Agora, a diferença é que aqui já é o 3 ao quadrado, né? Que eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, para t igual a 3. Então, eu juntei o cubo. O cubo é a maior potência, tá? Mas isso aqui, se vocês fizessem na mão, ia dar certo também, tá? Se fizesse devagarzinho, ia dar a mesma coisa.
Quem é o mais maior de grande? Então acabou, né? A massa maior possível, a massa máxima é 427, e ela é atingida com quantos anos? 3 anos. Acabou-se? Só isso. Logo, eu quero que vocês respondam bonitinho na prova, tá? Faz a respostinha bonitinha assim, tá? Conta bonitinha assim, ó, deu isso por causa disso, sacou? Logo, a maior massa que é 427 quilos. Ou então pode colocar assim, o animal é abatido, coitado. Eu vou ter que mudar esse enunciado, meio capenga, né? Meio macabro. O animal será abatido após 3 anos, quando sua massa for igual a 427 quilos. Ok? Respondi tudo. Respondi com quantos anos ele vai ser abatido e qual que é a massa. Tá? Respondi tudo. Dúvidas, comentários? Esse exercício é nível super fácil, fácil ou médio? Fácil? Percebam que eu nem coloquei na régua o difícil, né? Percebam que eu nem coloquei na régua o difícil. É super fácil, fácil ou médio? Fácil. Podemos ir para o próximo? Podemos? Então, maximizar funções definidas em intervalos fechados, método do intervalo fechado. Maximizar e minimizar, tá bom? Ok? Estamos acordados? Estamos acordados. Beleza. Próximo exercício. Esse exercício tem nada de historinha. Tem 0 historinha nele. É puramente matemático, tá? Te dou 2 números e eu digo que existe uma relação entre eles, tá? A diferença entre eles é 100 e eu quero achar quando que o seu produto é o mínimo possível. Quais são os elementos x e y que possuem produto menor possível, desde que a diferença entre eles seja 100. Esse é um exercício que está lá nas notas dos professores, tá? Quando vocês pensam um cadinho, vou escrever ele aqui no quadro. Isso aqui a gente tem várias maneiras de escrever isso, tá? Em cálculo 2, vocês têm várias formas de maximizar e minimizar funções condicionadas a uma fronteira, tá? Então, isso aqui para a gente seria como se eu estivesse te dando onde mora essa função produto. Tá? Ela vai morar ao longo dessa reta. Olhando isso como se fosse uma função de 2 variáveis, ok?
Mas essa funçãozinha produto, que está em duas variáveis, eu consigo escrever ela dependendo só de uma variável, não consigo? Porque a minha fronteira aqui, onde as funções estão definidas, eu consigo escrever uma variável em função da outra. Então, eu caio no nosso probleminha, que é de maximizar e minimizar funções de uma variável. Mas lá, em cálculo 2, quando você for maximizar e minimizar funções, por exemplo, de duas variáveis, você vai depender da sua fronteira. Então, se a fronteira for linear, né? Se a fronteira for linear, acontece assim. Se a fronteira for circular ou tiver em coordenadas polares, vai ser assado. Se a fronteira for um retangulinho, vai ser cozido, sacou? Você vai ter vários jeitos de maximizar e minimizar funções que vão depender da fronteira dela, tá? Nesse nosso caso aqui, não, tem nada disso, não precisa nada disso. Eu só preciso sair de um problema que está em duas variáveis e tornar ele um problema de uma variável, não é isso? Certo? Essa função, concordam comigo que o que eu quero minimizar é o produto, não é? Certo? É o produto. Produto está dependendo de x e de y. Mas x e y estão amarradinhos, não estão? Então, se eu escrever o y ou o x como função um do outro e substituir lá em cima, eu caio em uma variável só. Concordam comigo? Vocês querem x em função de y ou y em função de x? X em função de y? Ok. Vou fazer y como função de x, então joga isso aqui para lá, vem isso aqui para cá, fica x menos 100. Sem problemas. Bom? Então, tá bom. Então, a função que eu tinha, que dependia de x e y, agora ela vai depender apenas de x, ok? E ela que era o produto entre x e y, ela vai passar a ser o produto de x com esse número, né? X menos 100. Também? Então, tá bem. Então, o que eu tenho que fazer é minimizar esta função, né? X ao quadrado menos 100x. Bom, aqui, nesse nosso problema, ele é mais simples, porque ele é uma função de grau 2. Função de grau 2, a gente sabe o gráfico dessa função, né? E qualquer ponto crítico que a gente achar nessa função, ele já vai ser ponto D mínimo. A gente já sabe. Tá? Porém, todavia, entretanto, contudo, eu vou fazer tudo que vocês teriam que fazer caso a função não fosse tão dada de presentinho assim, tá? Caso ela não fosse tão simprona assim, tá? Eu vou dar o passo a passo que vocês teriam que fazer caso a função fosse um pouquinho mais sofisticada. A little bit sofisticada, mas só um pouquinho, tá bom? Tá bom, deixa eu dar uma arrumada nisso aqui, que isso aqui está muito espaçoso. F de x e y, que passa a ser igual a um f de x, é x vezes x menos 100. Pronto. Eu quero, então, achar os pontos críticos, eu quero achar os pontos de máximo e de mínimo dessa função, certo? O que eu preciso para fazer ponto de máximo e de mínimo? Primeira coisa, o meu domínio aqui, já que eu não estabeleci nada, pode ser qualquer número real, né? X e y pode ser qualquer coisa real. Tem restrição nenhuma, tá? Então, a primeira coisa que eu faço para achar pontos críticos sobre domínio qualquer, para eu achar pontos de máximo e mínimo, é pontos críticos, não é isso? Ok? Vocês estão comigo? Sim? Então, tá bom. Então, a gente vai achar ponto crítico. E aí tem um resultado chamado teste da primeira derivada, que é o que a gente usa para fazer gráfico. E tem um semelhante, que é o teste da segunda derivada. Vocês lembram dele? O que ele diz?
Dado um ponto crítico, quando você pega a segunda derivada e avalia ele no ponto crítico, se a segunda derivada der positivo, esse ponto crítico é ponto de mínimo local. Se a segunda derivada nesse ponto crítico der menor do que zero, esse ponto crítico é ponto de máximo local. Deixa eu escrever aqui para vocês no cantinho. Teste da segunda derivada. Então, eu tenho x igual a p, ponto crítico. E aí, se a segunda derivada neste ponto crítico der maior do que zero, quando a segunda derivada é maior do que zero, a concavidade está para cima. Então, o ponto crítico vai ser ponto de mínimo. Então, x igual a p é mínimo, mínimo local. E se a segunda derivada nesse ponto P der negativo, segunda derivada negativo, concavidade para baixo. Concavidade para baixo, ponto crítico, ponto de máximo. Aí eu disse para vocês, assim que a gente viu esses dois testes, teste da primeira derivada e da segunda derivada, eu disse que esse aqui costuma ser mais eficiente para a parte de aplicação, ok? Esse costuma ser mais eficiente. Se usar o teste da primeira derivada, está errado? Não, mas eu vou fazer esse aqui que é mais rápido. Tá bem? Então tá bem. Quem são? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar os meninos críticos, né? Os pontos críticos. Como é que eu acho os meninos críticos aqui? Deriva igual a zero. Qual que é a derivada dessa função? 2x menos 100, né? Ok? Beleza? Beleza? Se não tiver claro o que é isso aqui, faz o chuveirinho e volta. Okay? Tá bom. Então, x igual a 50. Raciocina um troço aqui comigo. A função é uma parábola com concavidade voltada para cima, ponto crítico vai ser ponto de mínimo. A gente já sabe disso. Então, a gente já sabe que esse único ponto crítico, ele vai ser exatamente o ponto de mínimo, tá? Mas vamos fazer como se a gente não soubesse disso por causa da função, tá bom? Qual seria o próximo passo? Você pega o ponto crítico ou os pontos críticos e aí você faz o seguinte. Vem para a segunda parte. Deriva a função pela segunda vez. Qual é a segunda derivada dessa função? É 2. E aí, você pega esse ponto crítico e avalia na função, ok? É claro que a função, como ela é constante, igual a 2, ela é sempre positiva para qualquer x lá no meu domínio. Fazer isso não vai interferir em nada, né? Substituir 50 lá não vai interferir em nada, vai continuar sendo positivo. X igual a 50 é ponto de mínimo, ok? Mas se fosse uma questão mais laboriosa, você derivaria pela segunda vez, pega o ponto crítico, substitui lá. E estuda o sinal dessa segunda derivada neste ponto crítico. Ok? Não precisa saber o valor efetivo, só estudar o sinal. E aí, se a segunda derivada der positivo, esse ponto vai ser ponto de mínimo. Ok? Então, eu achei para essa função de uma variável que o x igual a 50 é ponto de mínimo. Ok? Mas quando o x é 50, quantos milhão que vale o y? Menos 100. Então, o par x igual a 50, y igual a menos 50, é o par xy, são os números xy, que fazem com que o produto seja mínimo. Entenderam isso?
Entenderam? Deixa eu escrever direitinho. Escreve aqui. Opa. Pelo teste da segunda derivada, f duas linhas em 50 ser maior do que zero, implica em x igual a 50 ser mínimo local. Mas meu y é igual a x menos 100. O que implica, então, que para esse valor mínimo de x, quem é o mínimo de y? Se x é igual a 50, quantos milhões que vale y? Menos 50, ok? Então, logo, x igual a 50 e y igual a menos 50 são os valores que resolvem nosso problema, não é? São os valores que tornam o produto mínimo e a diferença entre os dois igual a 100 sempre. Concorda comigo que x igual a 50 e y igual a menos 50, a diferença entre os dois dá 100, certo? O produto entre eles dá o menor possível. O produto entre eles é 50 ao quadrado negativo. Okay? Qualquer outro valor que você colocar aí vai dar maior do que isso. Esse é o menor possível. Tá? Isso igual a isso tornam o produto x por y mínimo com x menos y igual a 100. Eles são x e y que resolvem o nosso problema. Tá claro isso? Quer que faz mais uma? Nesse nível aí, eu vou tirar ele da minha cabeça, tá? Vou tirar ele da minha cabeça. Porque eu não separei nada, não. Agora, se vocês quiserem, eu posso tentar dar uma procurada. Eu vi que na lista de vocês tinha nas notas. É claro, né? Fui eu que fiz, então é claro que ia estar lá. Mas ele vem com um textinho meio complexo, tá? Então, eu não vou pegar esse textinho, não. Vou pegar só o sisteminha e a gente resolve esse sisteminha, pode ser? Então, pode ser. Ihu. Bora lá. Se der ruim, não dá nada, não. Bom, aqui conta uma historinha. Esse aqui é o exemplo 35, tá? Aqui conta uma historinha, mas na sua essência é o seguinte: eu quero minimizar uma função que depende de x e y, sendo que essa função é a função soma entre x e y, tá? Mas eu tenho uma coisa que amarra x e y, que eu preciso ter, né? Porque eu estou em cálculo de uma variável, então eu preciso ter. E a condição é o seguinte, que x vezes y é igual a 10 elevado a menos 4. Menos 14. Ihu. Tá aquele pau. Beleza. Podia ser qualquer número, tá? Qualquer número. Esse número aí pra gente vai ser o de menos. Ok? Então, bora lá. Quero minimizar a função seno, a função soma, perdão, condicionado ao produto dar 10 a menos 14. O que quer dizer isso? Quer dizer que y é igual a quê? Y é igual a 10 a menos 14, vou deixar esse menos aí quietinho.
sobre x. Diatimão, a gente já sabe que x tem que ser sempre diferente de zero, né? Porque se o produto entre dois valores está dando um número que é diferente de zero, os dois têm que ser diferentes de zero, ok? Tamo junto? Então, tamo junto. Então, x e y tem que dar um troço diferente de zero, senão não faz sentido. Tá? Então, beleza. Então, bora deixar essa função aqui só em função de x. Essa função que é a soma. É x mais quem é y? 10 elevado a menos 14 sobre x. Que está, de novo, nos contando que o x não pode ser zero, senão isso não faz sentido. Ok? O que a gente quer? A gente quer minimizar essa função. Então, a gente quer achar o x mínimo. Amarrado a esse x mínimo, a gente acha quem é o y. Amarrou x e y, resolvemos. Ok? Então, ok. Como é que eu minimizo essa função? Começo fazendo o quê? Pontos críticos. Pontos críticos. Como é que acho o menino crítico aqui? Deriva igual a zero. Quem é a derivada dessa função? 1 menos 10 a menos 14 sobre x ao quadrado, certo? Ok? Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, derivada disso aqui, o 10 elevado a menos 14 vai para fora. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Jogam para a banda de lá, passa multiplicando, quer dizer que x ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 14, né? Esse camarada aqui quer dizer o quê? Que o x vai ser igual a mais ou menos, 10 a menos 14 é 1 sobre a raiz quadrada de 10 elevado a 14, né? Tá, isso aqui seria 10 elevado a 14 vezes meio, dá 10 elevado a sétima, certo? Certo? Vem comigo, raciocina um troço aqui. Esse menos aqui. Deixa eu ver se faz sentido esse menino aqui. Faz sentido. Então, como consequência, eu tenho dois valores, né? Eu tenho que x pode ser 1 sobre, quando esse 14 aqui desce e eu passo a raiz quadrada, fica 10 elevado a sétima. Vocês estão comigo nisso? 1 sobre 10 elevado a 14. Aí eu passo a raiz quadrada nisso aqui. Isso aqui fica 1 sobre 10 elevado a 14 elevado a meio, né? Ok? 14 vezes meio, 7. Ok? Então, 10 elevado a 7, positivo. E o outro pode ser menos 1 sobre 10 elevado a 7, né? Coloca mais ou menos aqui, dá a mesma coisa. Ok? Então, pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá vendo que agora eu já tenho dois pontos críticos prováveis, né? Dois pontos críticos. Qual desses é o máximo, qual desses é o mínimo? Por isso que a gente tem que fazer agora o teste da segunda derivada, né? Estamos comigo? Sim? Então tá bom. Vou acreditar em vocês. Segundo passo, então, deriva essa função aqui de novo, que vai dar o quê? Menos 10 elevado a menos 14 vezes. Quem é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Vocês sabem direto? Derivado do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes o derivado do segundo, sobre o segundo ao quadrado, ok? Tem um menos aqui. Esse vai embora com esse. Menos 2 sobre x ao cubo.
Menos com menos dá mais, então fica 2. Bom, dá até para dar uma simplificada aqui. Fica 2 sobre 10 a 14 vezes x ao cubo. Tá ótimo. Beleza. Vem comigo. Esse númerozinho aqui é sempre positivo. Quem vai mandar no sinal da minha derivada segunda vai ser o valor de x, não é? Sim, se o x for maior do que zero, isso aqui é maior do que zero. Se o x for menor do que zero, isso aqui é menor que zero, certo? Então, esse camarada aqui é maior do que zero, certo? Então, quer dizer que o f duas linhas nesse ponto aqui vai ser maior do que zero. Concordam comigo? F duas linhas nesse aqui, como esse aqui é menor do que zero, vai ser menor do que zero, ok? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu chamar x1 e x2, para evitar a nossa fadiga. F de x1, não quero nem pôr o valor lá. x1, como é maior do que zero, f duas linhas de x1, então, para um camarada que é maior do que zero, vai ser maior do que zero. Se a segunda derivada é positiva, a função é côncava para cima. Se a função é côncava para cima, o ponto crítico é ponto D mínimo. Então, x1 é mínimo. F duas linhas de x2 é menor do que zero, porque x2 é menor do que zero. Então, isso implica que x2 é máximo. De novo, porque segunda derivada positiva, concavidade voltada... Opa, segunda derivada negativa, ele tem concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo, ponto crítico é ponto D máximo. Ok, a gente queria o quê? Ponto de máximo de mínimo, que eu já nem lembro mais. Mínimo. Quem é que minimiza? x1. Quem é x1? Esse valor, 1 sobre 10 elevado à sétima. Ou 10 elevado a menos 7. Ok? Quando o x é isso, quantos milhão que vale o y? Aqui. Só substituir aqui, né? Logo, pelo teste da segunda derivada, x1 é mínimo. E, portanto, y, que é igual a 10 a menos 14, sobre 10 a menos 10 a 7. Isso aqui também é só uma brincadeirinha, né? Esse aqui vem negativo para cima, conserva a base, somos expoentes, 14 com 7, 21 negativo, né? 10 elevado a menos 21 é o valor de y. Que faz o quê? Que minimiza a função f de xy procurada. Acabou? Fiz em x, achei o mínimo em x, o x está amarrado ao y. Se o x é mínimo, ele amarra o y para ser mínimo também, ou seja, eu achei os valores de x e y, tais que a função é mínimo. Ok? Melhorou? Tá melhor esse do que o anterior? Esse número aqui, gente, vocês poderiam ter colocado qualquer um, tá? É que eu só tirei lá das notas, tá? Mas vocês poderiam ter posto qualquer um. Tá bom? Lá tinha um troço de concentração, enfim. Podemos ir para o próximo? Podemos? Sim? Então, sim. Próximo é o seguinte. Esse aqui eu tenho menos coisa matemática ainda. Determine o ponto sobre a reta que está mais próximo da origem. O que significa ser mais próximo? De verdade, assim, usando português, mais próximo é menos distante, não é isso? Usando português mesmo, mais próximo é menos distante.
Menos distante quer dizer distância menor, não é isso? Então, é pegar a função distância entre dois pontos e minimizar ela, não é isso? Sim? Sim. Saímos do português e fomos para o matematiquês. Vocês sabem qual é a função distância entre dois pontos? Sim? Então, é pegar essa função e minimizar ela. Vamos lá para o quadro 1, a gente faz junto. Mas melhorou a tradução? Coloca de novo o slide lá para a gente, por favor. Determine o ponto sobre essa reta, algum ponto x e y, que esteja mais próximo da origem. Pego a distância entre um ponto x e y, que esteja sobre essa reta. Olho a distância dele até a origem. O que é a origem? É o ponto 0, 0. Olha a distância dele até a origem. Isso vai me dar uma função que vai depender de uma variável só, porque eu vou amarrar tudo. E aí eu acho o mínimo dessa função, não é isso? Aí eu acho o x, que torna essa distância menor. Se eu achei o x, eu acho o y. Vem comigo. Y igual a 2x mais 3. Ok. Vamos fazer o gráficozinho desse negocinho. Onde é que está essa reta? Okay. Quem é essa reta? Ela toca o eixo Y em 3. 1, 2, 3, sei lá, tipo aqui. Lembrem que a minha métrica é sempre meia ruim. Então, toca quando x é igual a 0, ela passa o y é igual a 3, certo? Ok. Ela vai ser crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Quando o y é igual a 0, o x é igual a menos 3 meios. Concordam comigo? Sim? Quando o y é igual a 0, o x é igual a menos 3 meios. Concordam comigo? O que é menos 3 meios? Menos 1,5. Então, ela vai estar tipo na bandinha de cá, né? Okay. Então, ela vai ser uma reta tipo assim. Essa é a minha reta. Qual é o ponto dessa reta que tem menor distância com a origem? É essa a nossa pergunta. Okay? Isso aqui é a distância, né? Esse número entre um pontinho daqui e esse ponto fixo, né? Essa daqui é a minha distância. Então, para cada ponto sobre essa reta, eu vou ter um número que vai ser um número distância, não é isso? Sim? Isso aqui é uma distância, que é esse valor daqui até aqui. Isso aqui é uma distância, que é daqui até aqui, certo? Qual é, se eu te dou, então, de maneira geral, dois pontos, x e y. x0 e y0. Qual é a distância euclidiana? Se eu mudar esse nomezinho, muda a distância. Mas qual é a distância euclidiana entre o ponto P e o ponto Q? Qual que é a distância entre dois pontos? Raiz quadrada de o x de um ponto menos o x do outro ponto, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado. Se você tivesse mais coordenadas, você só continuaria mais, tá? Isso se eu olhar no euclidiano, tá bom? Algumas propriedades de distância entre dois pontos, quando que isso daqui é igual a 0? Quando os dois pontos são coincidentes, né? Okay? Quando um ponto é igual ao outro.
Em geral, isso aqui sempre é maior do que zero, não é? Distância sempre é maior do que zero, não existe distância negativa. No nosso universo aqui, vale a desigualdade triangular, por exemplo. Tá bom? Distância da soma é menor ou igual que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Enfim, deixa quieto. Lá em cálculo 2, vocês vão explorar esses objetos melhores, tá bom? As coisas vão ficar bem mais divertidinhas desse ponto de vista. Ok. Um ponto que esteja sobre essa reta, ele é da forma x, 2x mais 3, concordam comigo? Se esse ponto aqui é um ponto que mora nessa reta, para cada x que eu te der, eu tenho um valor de y, certo? E esse y depende dessa lei de formação, concordam comigo? Então, um ponto genérico dessa nossa reta, ele é da forma x, 2x mais 3. Concordam comigo? Sim? Esse é um ponto que está sobre essa reta. Concordam comigo? Certo? Ok. Esse ponto que eu quero, o quê? É o ponto da origem, né? A origem é 0, 0. Sim? Sim. Então, agora eu venho aqui e substituo. Aí eu vou ter minha função. Tendo a minha função, que vai depender de x, eu acho o mínimo. Achando o mínimo, eu vejo qual é o camarada que minimiza a distância. Ou seja, qual que é o camarada que está mais próximo do x0, y0, que é 0, 0. Estamos juntos? Então vamos. Então aqui é 0 e aqui é 0. Aqui não é y, aqui é 2x mais 3. 0 não vou pôr. Não preciso dele. 0 também não vou pôr. Não preciso dele. Um rolezinho legal para vocês. Tá, agora essa função aí depende só de x, que vai ser a raiz quadrada. Ah, não vou abrir isso aí não, tá? Tô com preguiça. Mais 2x mais 3 ao quadrado. Então, essa é a minha função. Para essa função é que eu tenho que minimizar, né? Tem que achar quem é o x mínimo. Se eu acho o x mínimo, eu acho quem é o y mínimo, resolveu o meu problema. Ok? Agora, vocês podem perguntar para mim, fala, professora, eu tenho uma raiz quadrada, não tem jeito de facilitar a minha vida, não? Tem, deixa eu te contar um negocinho. Quando você vai maximizar ou minimizar uma função que está dentro da raiz quadrada, matematicamente você tem uma justificativa mais rigorosa, tá? Porque são compostas de duas funções, as duas funções são contínuas, então você pode minimizar o de dentro, quer dizer minimizar o de fora, minimizar a composta é minimizar o de dentro, enfim. Deixa quieto. Não é isso que eu quero que vocês entendam. Pensa por outro lado aqui. A raiz quadrada, para a gente que está no mundo dos reais, só está definida quando esse camarada aqui for maior ou igual que 0, não é isso? Certo? Então, se eu minimizar ou maximizar esse camarada aqui, é só eu minimizar ou maximizar ele pensando sempre que ele vai ser maior ou igual que 0, não é isso? Eu posso, de certa forma, esquecer dessa raiz e só foco em quem está aqui dentro. Porque se eu achar o máximo e o mínimo desse camarada aqui, achei dentro da raiz também, concordam comigo? O que vai resolver meu problema é só o camaradinha que está aqui dentro, é suficiente, tá? Então a gente diz que maximizar ou minimizar uma função, que é a raiz quadrada de uma outra função, é suficiente maximizar ou minimizar quem está dentro. Tem uma justificativa de continuidade, de composta de função, de diferenciabilidade, mas a gente não precisa entrar nessa seara porque eu não falei muito disso com vocês. Então, o que vocês precisam ter
na cabecinha de vocês é, se eu vou maximizar ou minimizar uma função que é raiz quadrada, eu posso esquecer da raiz e focar só na função que está lá dentro, tá? Porque a função, desde que ela seja maior ou igual que zero, o que eu minimizar e maximizar aqui, eu minimizei e maximizei em todo mundo. Tá joia? Tamo bem? Então, tamo bem. Então, eu não vou maximizar nem minimizar essa, eu vou maximizar e minimizar essa daqui. X ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado. Vou lá para o quadro 2, porque está ficando ruim. A aula tá rápida? Não? Tá de boa? Tá de boa. Então, pega essa função, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado. A gente quer minimizar essa função. Para minimizar uma função, a primeira coisa que eu faço é ponto crítico. Ponto crítico. Quem é os meninos críticos daqui? Quando a derivada dela é zero. Quando que a derivada dessa beleza é igual a zero? Quando 2x mais 2, que multiplica 2x mais 3, vezes 2 é igual a zero, né? Fiz aqui uma regra da cadeia, porque eu falei para vocês que eu estou com preguiça de ficar desenvolvendo aí esse produto. Quem quiser abrir esse produto e olhar como um polinômio, fica à vontade. A derivada tem que dar a mesma coisa, tá bom? Ok, eu quero isso aqui igual a zero, então eu posso simplificar por 2 dos dois lados. Resolver essa equação aqui é equivalente a resolver 4x mais 1, 5x. Aqui deu 6, mais 6, igual a zero. Ou seja, é achar x igual a menos 6 sobre 5. Ok? Professora, de novo, só me deu um ponto crítico. Como a função ela é linear, esse ponto crítico ele vai ser o ponto de mínimo. Ok, coração, eu sei que você sabe disso, mas a gente precisa efetivar isso pelo teste da segunda derivada. Tá bom? Então tá bom. Porque isso aqui é uma função quadrática, né, com cavidade voltada para cima. Okay? Então, o ponto crítico que eu tenho, ele vai ser o ponto de mínimo. Mas vamos pensar numa situação hipotética mais catastrófica possível, que a função você não saiba o comportamento dela. Então, você tem que olhar, verificar se aquele ponto crítico de fato vai ser ponto de mínimo. Tá? Então, tá bom. 2, então. Quem é a segunda derivada dessa função? Não ouvi? 5. Sempre maior do que zero. Então, todo e qualquer ponto crítico vai ser o quê? Então, x igual a menos 6 sobre 5 vai ser ponto de... Não ouvi? Mínimo. Ok? Então, de fato, esse ponto crítico ele é ponto de mínimo. E aí vem... Quem é o y que amarra? 2x mais 3, né? Então, se esse aqui é o mínimo, logo, y igual a 2x mais 3, que é igual a 2 vezes menos 6 quintos mais 3. Aqui pode multiplicar e dividir por 5, aqui em cima fica 15. 15 menos 12 dá 3, 3 sobre 5 é tal que o ponto menos 6 quintos e 3 quintos
É o que está mais próximo da função. Está mais próximo da origem. Ok. 39. 40. Massa. Certo? Então, o y, que é tal, o y tal que o x é menos 6/5, é 3/5. Então, o ponto menos 6/5, 3/5 é o ponto que está mais próximo da origem, né? Esse ponto é o mais próximo. É o ponto da reta, né? Que está mais próximo à origem. Ponto da reta. Que está mais próximo da origem. Ok? Esse número aqui vai estar marromeno por aqui, ó. Na verdade, ele vai ser exatamente esse camarada aqui. O camarada tal que a projeção da origem sobre essa reta, esse segmento de reta aqui, ó, faz 90 graus. Bom? É esse camarada. Percebam que o x dele é negativo, né? E o y dele é positivo. Vai estar exatamente morando aí. Tá bom? Então tá bom. Acabou os exercícios de otimização, vamos fazer um gráfico. Tem umas diquinhas aqui. Esse daqui eu vou fazer, esse quarto problema aqui, que é um problema da caixa, que é de achar as dimensões, não sei o que, não sei o que. Esse aqui está dando uns números muito quebrados, eu vou adaptar ele, tá? Então, deixa ele quieto, a gente faz um troço semelhante a ele na quarta. Umas diquinhas para vocês com problemas de otimização. Extrair os dados do problema de maneira numérica. A partir do que for pedido, separe cada um de seus cálculos identificando os dados obtidos. Certifique que suas respostas fazem sentido de acordo com a ambientação do problema. Ou seja, faz sentido esse número ser positivo, esse número ser negativo? Responder de maneira clara e sucinta a resposta final obtida. Alright, acabou isso? Bora fazer um gráfico. Vocês querem ou não? Sim? Então, bora lá. É um gráfico que está lá nas notas dos professores. Ele é um gráfico bem simples, mas das derivadas meio chatinha. Mas ele é muito do simprão. A função é f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Okay. Se a gente vai fazer um gráfico de uma função, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Domínio da bichinha. Quem é o domínio dessa função? Essa função tem algum problema? Tem algum problema? A gente não extrai raiz quadrada de número negativo, ok? Mas x ao quadrado mais 1, dependendo do valor de x, independente do valor de x, vai dar negativo alguma vez na vida? Não. Na verdade, x ao quadrado mais 1 é sempre maior do que zero, né? Isso aqui não é igual a zero nos números reais. X ao quadrado mais 1 igual a zero é o que a gente chama de número, um número complexo, né? Número imaginário. Tá? Raiz quadrada de menos 1 a gente identifica como sendo o número imaginário, que é o número complexo. E aí, por exemplo, o que a gente pode fazer para ganhar os complexos é adjuntar os reais esse camarada. Mas deixa quieto, isso aqui é teoria de Galois. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, é divertido. Tá bom. Mas, enfim,
Então, tem algum problema essa função? Ela tem algum problema? Não, né? Então, quem é o domínio dela? Todos os reais. Sucesso. Agora, tem alguns pontinhos que são importantes, né? Onde que essa função toca o eixo x e onde que essa função toca o eixo y, né? A gente já viu que f de x não é nunca igual a zero, não é? Que a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 não é nunca igual a zero, concordam comigo? Então, isso aqui não acontece. Ok, então ela não possui raízes reais, ou seja, ela não vai tocar o eixo AX, tá? Mas onde que ela toca o eixo AY? Aí isso aqui igual a zero, não está tendo. Não há. E para x igual a zero, quantos milhão que dá isso? Mais ou menos 1. Vem comigo. Essa função aqui, a gente acabou de falar que ela é sempre maior ou igual que zero, não é? Raiz quadrada de um número é sempre maior ou igual que zero, concordam comigo? Sempre maior ou igual que zero, esse camarada. Tá, mas igual a zero não é, então é sempre maior do que zero. O que significa ser uma função maior do que zero? Que ela está acima do eixo AX. Concordam comigo? Ela está acima do eixo AX. Então, existe alguma imagem com valor negativo? Não. Então, isso aqui não acontece. Ok? Beleza? Todo mundo comigo? Sucesso. A função me dá mais alguma informação? Não, gente, está acabando o tempo de novo já. Não, né? Então, agora a gente parte para... E agora? Sento no chão e choro? Não, né? Se a função não me dá mais informação, o que eu faço? Deriva. Qual é a derivada dessa função? Isso aqui é a mesma coisa que o meio em cima. Dá o tombo. Então, fica 1 sobre 2 de x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio, vezes a derivada de quem está lá dentro. Quem está lá dentro? 2x. Esse 2 vai embora com esse 2. Como é que fica isso aqui? X sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tamo junto? O domínio dessa belezura é o mesmo, né? Teria problema se esse camarada fosse igual a zero, mas esse camarada nunca não é zero. Né? Alright. E agora? E agora? Vamos, gás nobre. Ponto crítico. Ponto crítico. Como a derivada da minha função tem um domínio igual ao domínio da função, é suficiente fazer o quê? Achar o zero da função derivada. Quando que essa belezura é igual a zero? Quando o numerador, quando que um quociente é zero? Quando o numerador é zero. Quando que esse numerador é zero? Quando x é igual a zero. Pergunta que não quer calar. X igual a zero vai ser ponto crítico? Por quê? Porque está no domínio, né? Você está no domínio, então ele vai ser ponto crítico. Ele é o zero da derivada e ele é um ponto do domínio. Então, beautiful, ele é um ponto crítico. Único. Próximo passo. Não ouvi. A função derivada ainda me dá informações? Dá, né? Quais são as informações que ela dá?
crescimento e decrescimento da função. I de brinde, ponto de máximo e ponto de mínimo. Crescimento e decrescimento. Aí de brinde, a gente vai ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Aí a gente faz o quê? Pega a nossa funçãozinha derivada e estuda o sinal dela. Como é que a gente estuda o sinal dessa belezura? O denominador muda de sinal? Não, então não vai interferir no sinal da nossa derivada. Quem vai interferir é só o numerador, não é isso? Então é isso. Quem é o numerador é x. Aqui é o sinal da derivada. Estou fazendo isso aqui tão lá no meio. O x, aqui é o sinal da derivada. Aqui é a função. O único pontinho que eu boto aqui é o zero. Por que o zero? Porque o zero é o ponto crítico. Tem algum ponto que esteja real, que esteja fora do domínio? Não. Então, acabou-se, é só isso. Okay? A função x é maior do que zero à direita de zero. E menor do que zero à esquerda de zero, certo? Então, quer dizer que a derivada é positiva à direita e negativa à esquerda. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. X igual a zero é ponto crítico e é ponto de mínimo. Então, a função cresce onde? Ela cresce de zero para todo sempre. Ela decresce onde? Vem decrescendo da vida inteira dela até o zero. E o zero vai ser ponto de mínimo local, não é isso? Mínimo local. Ok? Ok. Função derivada, me dá mais alguma informação? Não. Então, agora o que eu faço? Segunda derivada. Essa segunda derivada eu vou ter que fazer ela meio rápida, para a gente poder fazer o gráfico tranquilamente, tá? Derivada da de cima. Derivada da de cima. Vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Sobre o de baixo ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado, fica só o camaradinho aqui embaixo, né? Ok. Aí aqui eu tenho uma raiz, tenho x, esse x aqui está em riba. X ao quadrado, vamos tirar o menino desses dois aqui. X ao quadrado mais 1 elevado a meio. Esse dividido por 1, então vem esse camarada aqui vezes esse camarada aqui, fica x ao quadrado mais 1, tá dando a mesma coisa. Menos x ao quadrado. Ah, deu certo. Agora rolou. Estou fazendo esse menino aqui, tá? Estou tirando esse MMC. Sobre x ao quadrado mais 1. Agora deu bom. Lá em cima, esse camarada aqui vai embora com esse camarada, então fica 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio sobre x ao quadrado mais 1, certo? Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. 1 sobre x ao quadrado mais 1. Primeiro vezes o inverso do segundo, certo? 1 sobre, então fica meio mais 1 dá 3 meios. É isso mesmo. Uhul, agora foi. Desculpa aí, people. Então, a segunda derivada é só esse camarada. Não vai ter coisa assim na prova não, tá? Tô preocupada com derivadas chatinhas, não. Tô preocupada com vocês, se vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo.
Derivada para mim vai ser mais tranquila. Quero ver se vocês sabem estudar o sinal dos negócios, o que é que está dando as funções. Nossa Senhora Badia. Ok, isso aí é a derivada, aqui que é o domínio dela. O mesmo da função, né? Ok. Se eu tenho a derivada, qual que é o segundo passo? Os pontos, né? Os pontos interessantes dela. Então, quem são os candidatos? Opa. Quem são os candidatos a ponto de inflexão? São os pontos em que a segunda derivada é igual a zero. Algum ponto, esse camarada aqui é igual a zero? Nunca na vida. Então, quer dizer que não está tendo candidato, né? Então, não há também. Não está tendo. Próximo passo, concavidade. E certificar que não está tendo ponto de inflexão, né? Para estudar concavidade, eu estudo o sinal da segunda derivada. Essa bichinha aqui, alguma vez na vida, ela vai assumir valores menores do que zero? Não. Então, como f duas linhas de x é sempre maior do que zero para todo mundo, quer dizer que a função f é o quê? Côncava para cima. Sim, em todo o seu domínio. Ok. Acabou a segunda derivada? Tem mais alguma coisa? Acabou-se. Agora vamos para as assíntotas. 8. Assíntota vertical. Quando que tem a possibilidade de termos assíntota vertical? Quando tem algum ponto que esteja fora do domínio, não é? Certo? Tem algum ponto aqui real que está fora do domínio? Não, então não está tendo também, né? Então também não há. Ok? Assíntota oblíqua. Opa, primeiro horizontal. Assíntota horizontal. Eu tenho que analisar o quê? Os limites da função para x muito grande positivamente e muito grande negativamente. Ok. Aqui não tem muita coisa que fazer mesmo não, tá? Para olhar vocês só precisam pensar do mesmo jeito como se fosse lá para analisar máximo e mínimo, tá? Quando o x cresce muito, 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 tanto positivamente quanto negativamente, a raiz é sempre positivo, não é isso? Certo? Então, se o x cresce muito, 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 a raiz desse camarada que é sempre positivo também vai crescer muito, muito, muito. Então, independente de se o x está indo com valores positivos ou negativos, a função está crescendo muito, 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 muito. Certo? Ok. Também faz sentido, né? Se a função só assume valores positivos, ela não podia ir para menos infinito, né? Ia dar um ruinzão aí. Agora, se eu tenho um limite de uma função, quando o x tende para mais ou menos infinito, e isso diverge, ou seja, isso não vai para um número, a conclusão é, existe assíntota horizontal? Não, então também não está tendo. Acabou. Assíntota oblíqua. Falei que o mais difícil dele era derivar, né? Falei que era. Vamos para a assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua a gente tem que olhar 4 limites, né? Limite de x tendendo a mais infinito e limite de x tendendo a menos infinito da função sobre x, ou seja, de x ao quadrado mais 1 sobre x. Os dois vão para mais ou menos infinito, tá? Mas essa derivada aqui tem um peteco, porque ela é meio cíclica.
Então, ficar derivando, usar L'Hopital aqui não resolve o nosso problema. A melhor estratégia é jogar esse x para dentro da raiz. Lembra que eu disse que quando o x é positivo, x é igual ao módulo de x, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado? Lembra? Essa estratégia é o que a gente vai fazer para esse x aqui entrar aqui dentro. Sacou? Então, bora lá. Bora chuchar esse xzinho aí dentro. Mais infinito. Isso aqui vai ser a raiz. O x, quando vai dentro da raiz, vai como x ao quadrado mais 1. Beleza? Sim? Tirei o xzinho, botei ele para dentro da raiz. Se eu boto ele para dentro da raiz, ele ganha um quadradinho ali. Alright? Alright. Agora, esse aí a gente consegue brincar um pouquinho, né? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Concordam comigo? Quando o x cresce muito, 1 sobre x vai para onde? Para 0. Então, esse limite vai para 1. Ok? 0 mais 1, 1. Alright. Agora, esse x, como esse x aqui, ele está com valores negativos, tá? Como esse x aqui está com valores negativos, ele vai entrar dando um menos, deixando um menos de presente, tá? Então, ele vai deixar um menos aqui para a função. Vai deixar um menos lá de fora para ele poder entrar. Ok? Deixa um menos ali. Tá bom? Ok. Porque o x é negativo, né? Para ele poder entrar, ele tem que deixar o menos lá de fora. Então, ok. Aqui também é a mesma coisa, né? Limite de x tendendo a menos infinito. Menos 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Quando o x cresce muito, 1 sobre x crescendo muito, vai para 0. Então, isso aqui vai para menos 1. Então, eu tenho dois coeficientes angulares diferentes. Agora, vamos achar o coeficiente linear. Como é que eu acho o coeficiente linear? Eita lasqueira. Limite. Vou fazer só com x tendendo a mais infinito. E aí vocês vão perceber que vale com menos infinito também. Opa, não pode se fazer isso não. Aqui é a função x ao quadrado mais 1, menos o coeficiente angular vezes x. Esse coeficiente angular é 1, então é menos x aqui. Ok? Para resolver esse limite, você multiplica e divide pelo conjugado. Tá? Quem é o conjugado desse camarada aí? Por isso que esses tipos de funções que a gente tem uma análise mais delicada do limite, eu não vou pedir isso na prova de jeito nenhum, tá? Porque a gente não fez esse tipo de cálculo ao longo do nosso curso, tá bom? Não vou pedir uns troços desse. Mas é interessante que vocês vão ver alguma vez na vida, né? Que seja eu fazendo, não é o que eu vou cobrar de vocês. Mas tá bom. Esse aqui eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado, ou seja, eu multiplicar e dividir por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais x, certo? Multipliquei e dividi por 1. O que sobra lá em cima? Lá em cima vai sobrar. Isso aqui é produto notável, né? É a mesma coisa escrever a mais b vezes a menos b é o mesmo que a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então, é o quadrado desse, x ao quadrado mais 1, menos o quadrado de x, sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, mais x, ok? Esse x ao quadrado aqui, Beijão falou, valeu para ele. Então, eu tenho 1 sobre uma coisa que vai crescer muito. 1 sobre uma coisa que cresce muito, vai para onde? A 0. Tá? Quando eu olhar para menos infinito, eu não vou fazer essa conta com vocês, que eu quero fazer o gráfico.
Quando a gente olhar para menos infinito, ao invés de ser mais aqui, tem um menos aqui. Então, o conjugado dele vai aparecer um menos aqui e um menos aqui. Percebam que não vai alterar nada, né? Certo? Porque de cá vai continuar sendo a diferença dos dois. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sem problemas. E aqui embaixo vai ter um menos, mas sem problema. Isso aqui vai para infinito, que vai crescer arbitrariamente. 1 sobre uma coisa que vai para infinito, vai para zero. Qual é a conclusão disso? Y igual a mx mais n, ou seja, y igual a x e y igual a menos x, são o quê? Assíntotas oblíquas. Beleza? Vamos lá para uma bandinha do quadro 1 e a gente faz esse gráfico. Ok. Quais são as informações que a gente tem? Primeiras que a gente coloca as assíntotas. O que é de assíntota que a gente tem? Y igual a x é uma assíntota. Y igual a menos x é uma assíntota. Y igual a x é para x positivo. Y igual a menos x é para x negativo, certo? Aqui é para mais infinito, aqui é para menos infinito. Ok? Aí tem um ponto da função, que é quando x é igual a zero, ela toca aqui o eixo AY, né? Para x igual a zero, tô aqui em cima, x igual a 1. Vou fazer aqui. X igual a 1. A função antes de zero decresce, depois de zero cresce. Está acima dessa reta, a concavidade dela está sempre voltada para cima. Não tem jeito de ser outro gráfico, a não ser esse aqui. Concordam comigo? X igual a zero é ponto de mínimo. Concavidade voltada para cima. Antes de zero, ela decresce. Depois de zero, ela cresce. Assíntotas, y igual a x, y igual a menos x. Dúvidas, comentários? A maior dificuldade desse gráfico é exatamente a assíntota oblíqua, né? É a maior dificuldade por causa do limite. Mas não se preocupem que limites assim, mais trabalhosos, né? Por exemplo, esse aqui não saía por L'Hopital. Esse aqui tinha que fazer uma artimanhinha para resolver ele. Limites mais trabalhosos assim eu não vou cobrar, porque a gente não brincou com cálculo infinitesimal, tá? Mas eu queria apresentar esse gráfico para vocês, exatamente porque ele tem duas assíntotas distintas, da mesma natureza, tá bom? Quarta-feira, vamos fazer mais um gráfico, mais alguns exercícios de otimização, tá? Se vocês tiverem algum exercício interessante, pode trazer para a gente tentar resolver, ok? Vou tentar trazer principalmente coisas que já caíram em provas anteriores, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até quarta.